2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 7 e depois do 19 ao 22. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Se existe um tema no qual nós poderíamos estar refletindo dentro desse texto, esse é um tema muito pertinente a nós. Deus nos vendo como alguém que deve avançar em determinadas direções. Para cada uma dessas direções existe a necessidade de uma visão, de um comportamento, de uma compreensão, de um entendimento específico. Paulo, quando escreveu a Timóteo, escreveu para um jovem que estava se apresentando, sobretudo, a Deus para ser usado como instrumento na sua obra. Paulo então apresenta uma visão multifacetada do servo que agrada o coração de Deus. Timóteo, a quem Paulo escreveu, ele representa nesse momento todo cristão que hoje se encontra disposto a servir com amor, com fé e com sinceridade. E nós vemos aqui, no testemunho que Paulo dá acerca de Timóteo, um jovem que fora criado nos caminhos do Senhor. Ele fala com este jovem, mas eu tenho certeza que o desejo é alcançar todas as pessoas. Ele vem falar acerca de um projeto maravilhoso de Deus, que se desenvolve na vida daquele que uma vez se entregou a Jesus, que já está salvo por Jesus, mas que precisa conhecer as bênçãos maravilhosas do reino de Deus, que são pertinentes ainda a esse tempo que nós temos para vencer aqui na terra. É lógico que a palavra nos ensina que as grandes expectativas, as maiores e melhores, devem estar concentradas na eternidade. Mas enquanto nós estivermos nessa vida aqui, mesmo diante das enfermidades que enfrentamos, existem bênçãos de Deus que vêm como consolo. E aprendendo a palavra de Deus, nós podemos colocar em prática tudo isso. Então o desejo do apóstolo Paulo é transferir para Timóteo, mas transferir para a igreja do Senhor Jesus hoje, qual o caminho para viver esse refrigério da alma que só Deus pode nos dar enquanto nós estamos trabalhando e servindo a Ele. Então Paulo apresenta 4 faces que refletem o caráter, a personalidade e o comportamento que Deus espera ver na vida dos seus servos. E o primeiro deles é que o cristão deve ser como um soldado de Cristo, mas um soldado que seja abnegado. Versículo 3 diz assim: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus, pois nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Isso é abnegação.
Você ser capaz de renunciar a alguma coisa em prol de alguém ou em prol de alguma causa. Abnegação é uma palavra que descreve uma ação ou uma atitude de renunciar ou de recusar alguma coisa ou até mesmo alguém. Quando uma pessoa demonstra abnegação, de uma certa forma ela está desistindo de algum tipo de comportamento, alguma coisa. E assim a abnegação remete para uma forma de sacrifício, um autossacrifício, como um ato de ignorar os seus próprios interesses. Você pode ser hoje alguém abnegado por alguma causa, mas o que o texto está nos falando é algo que nós não podemos ver, mas é algo que existe, é algo que é pertinente a todo ser. Essa dimensão espiritual, ela está presente na vida de todas as pessoas. Conheço gente que é abnegado por algum tipo de obra social. E às vezes essas obras sociais não têm nada a ver com as questões espirituais. Não é por Cristo, não é forma de gratidão a Deus por algo que Ele fez. Elas fazem obras sociais por verem o resultado de uma ação que veio pelas suas mãos, nascendo do seu próprio coração. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas poderia ser completo se houvesse um fundo espiritual. Fazer porque amamos a Cristo. Amamos o nosso semelhante porque Cristo nos amou primeiro. Ele precisa ser extravasado. E ele começa a alcançar as outras pessoas, independente de quem elas são. É sobre essa abnegação do bom soldado de Cristo que o apóstolo Paulo está falando. E na verdade é um convite a nós enquanto igreja do Senhor hoje. Essa figura usada pelo apóstolo Paulo, ela se enquadra totalmente na nossa vida, porque sendo cristãos, nós não estamos imunes aos problemas que a vida pode trazer a qualquer tipo de gente, e também não estamos imunes aos ataques espirituais que o maligno faz, principalmente na vida daqueles que estão no caminho estabelecido por Jesus. Como soldados de Cristo, nós temos trazido marcas de uma abnegação, nós temos trazido marcas, por exemplo, de uma armadura espiritual presente em nós. Soldado em serviço, irmãos, ele não encontra facilidade, não encontra segurança, pelo contrário. O que espera por ele é dureza, são os riscos. Mas no versículo 11 desse texto que nós lemos, 2 Timóteo 2, ele diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele, se referindo a Jesus, com ele também nós viveremos. Na verdade, justifica todo e qualquer tipo de abnegação. Aliás, foi o apóstolo Paulo quem disse que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Isso é abnegação, isso é renúncia. E a pergunta que não quer calar para a igreja cristã de hoje é: será que nós temos trazido marcas de abnegação no nosso relacionamento com Deus? E eu tenho certeza que se você pode dizer que deixou alguma coisa por amor de Cristo, aquilo que você deixou não te fez falta. Pelo contrário, só abriu espaço para coisas boas e maravilhosas que Deus já tinha reservado para te acrescentar. O que Paulo está falando para nós como cristãos hoje que queremos servir a Cristo é abnegarmos alguma coisa que possa comprovar o nosso amor sincero por Ele. Quando eu vejo a expressão nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, eu confesso que durante muito tempo esse texto me incomodou, depois que eu recebi um chamado pastoral. Quando a gente lê esse texto se cobrando por alguma coisa, isso é maravilhoso, porque comprova algum comprometimento, alguma preocupação em querer abnegar de algumas coisas. Mas a questão está bem clara aqui. Esse bom soldado, ele não se deixa envolver. É diferente. Você pode estar fazendo alguma coisa e não estar sendo envolvido por ela. Não é ela que domina você, não é ela que domina a sua atenção. Agora, se o que envolve o teu coração é o reino de Deus, é a obra de Jesus Cristo, aí sim você está sendo um bom soldado. Esta palavra do apóstolo Paulo requerendo abnegação é com relação àquilo que está atrapalhando de uma forma muito clara o teu servir a Deus, principalmente
no que diz respeito ao envolvimento do teu coração. A verdade é que tem que haver um equilíbrio na nossa vida, em todos os seus aspectos. Foi Jesus quem falou em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Uma segunda face que nós vemos o apóstolo Paulo apresentar nesse texto, se refere ao conceito do cristão como um atleta disciplinado. O atleta é aquele que compete, ele tem que ter um espírito competidor, que respeita os seus adversários, é o que é honesto, mas para ser honesto, ele precisa conhecer as regras da sua competição. No versículo 5, Paulo diz, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. No versículo 12 desse mesmo texto, Paulo diz, se nós perseveramos, com ele também reinaremos. E se o negamos, ele, Jesus, também nos negará. Esse texto do versículo 12 diz respeito à perseverança em continuarmos com Cristo. Essa é a questão que faz a ligação entre a vida cristã e a vida de um atleta. O Senhor já estabeleceu as regras, mas às vezes a gente entra para viver um evangelho sem conhecer as suas regras, e nas primeiras dificuldades que nós enfrentamos, por não sabermos que a regra que o Senhor Jesus tinha estabelecido de antemão era, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, a ação de vencer, Jesus já fez. E você, como um atleta, tem uma vitória garantida por Cristo Jesus, mas essa vitória não implica em você estar imune às lutas, aos sofrimentos que um atleta tem. Mas nenhum desses desgastes podem derrotar aquele que já entrou na corrida da vida, sabendo as regras do jogo. Porque a regra principal é que Jesus estará com você durante todo o percurso. Amém? As regras que o apóstolo Paulo se refere, elas transcendem o que muitas pessoas, quando leem o texto, pensam assim, no moralismo, muitas vezes religioso. Transcende, irmãos. Paulo diz, todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas te convêm. E aquilo que você abre mão, segundo as regras de um cristianismo autêntico, verdadeiro, você está abrindo mão para o seu próprio bem. Essas regras dizem respeito à santidade. Você dizer não para o pecado. Essas regras dizem respeito à vida de oração. Diz respeito ao exercício da fé. Diz respeito a um relacionamento com Deus por intermédio da palavra. Aí eu te pergunto, como que você anda nesses quesitos? Exercício da palavra, exercício da fé, exercício da oração, exercício da santidade. Porque a teoria você já conhece. Agora o cristão precisa fazer o exercício de casa, irmãos. Mas é lá que você vai ver Deus se manifestar para você. Muita gente tem colocado suas expectativas somente nessas horinhas que a gente passa aqui, ó. Dificilmente vai mudar alguma coisa grandiosa na sua vida. Quando a gente olha para essa questão do atleta de Cristo envolvido num jogo, o jogo da vida, poderíamos pensar assim. Todo jogo exige estratégias, mas essas estratégias são de Deus para nós. Deus tem uma estratégia para cada problema que você está enfrentando durante o jogo da sua vida. Para cada dificuldade que você vier a passar, Deus tem uma estratégia. Que você não pode fugir é das regras do jogo. Porque foi Deus, o Senhor da vida, quem estabeleceu para você. Então toda estratégia demanda conhecimento. Então é necessário conhecer não só as regras, é necessário conhecer os seus adversários, os pontos fortes, os pontos fracos. Mas mais do que conhecer o seu adversário, você precisa conhecer-se a si mesmo. Não há um jeito melhor de você se conhecer do que se relacionando com Deus, que tudo revela a seu respeito. Muitas pessoas têm procurado revelação de Deus com relação aos outros, revelação de Deus com relação ao seu futuro, mas poucos têm procurado revelação de Deus com relação ao seu presente. Se existe algum tipo de pecado não confessado. É nesse aspecto que o apóstolo Paulo vem dizer que o cristão que quer servir a Deus precisa ser um atleta. Precisa ter disciplina de oração.
disciplina no exercício do estudo da palavra. É nesse aspecto que nós vamos vencer. A terceira face que nós vemos apresentada pelo apóstolo Paulo é que o cristão deve ter a face de um lavrador. Eu achei interessante quando eu li o versículo 6, leia comigo, ele diz assim: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Eu confesso que quando eu li esse texto eu não compreendi muito bem, porque Jesus fala do lavrador se referindo a Deus. Se olharmos João 15, a gente vai ver, ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador e vós sois os ramos. E todo ramo que está ligado a mim, ele dará frutos, mas aquele que não estiver ligado a mim, ele será cortado. Porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus nessa metáfora. Então é fácil você compreender a figura do lavrador como sendo o Deus que cuida, o Deus que te faz produzir, florescer. Mas quando você pensa que você é um lavrador também, você se vê naquela pessoa incapaz de cuidar, às vezes até mesmo da sua própria família. Será que Paulo está lançando um peso de responsabilidade sobre nós? Ele diz, todo lavrador que trabalha arduamente. Ele dá um destaque à maneira como se trabalha. E às vezes, irmãos, as coisas estão difíceis, não porque nós não estamos trabalhando arduamente, mas na maioria das vezes as coisas estão difíceis, estão complicadas, estão falidas, estão dilaceradas, porque nós não temos trabalhado e nem tampouco arduamente. Esse descansar em Deus tem feito com que muitos crentes não tenham feito nada, nem aquilo que lhes compete fazer. Deus não vai fazer por você aquilo que compete a você fazer. Porque a regra do jogo é essa. Tem coisas que é para você fazer, tem coisas que é para ele fazer. O trabalho de um lavrador não é o trabalho de pensar. O lavrador ele pensa, mas ele precisa também fazer, agir. É um trabalho braçal, na maioria das vezes. E tem muito crente preguiçoso, irmãos. Desculpe o termo da palavra. O cristão precisa ter essa face do lavrador. O termo labutar vem do grego copial. Copial significa cansar-se, fadigar-se. O sucesso numa lavoura só é conseguido com muito trabalho. Às vezes alguns irmãos olham para a igreja do Flamboyant e dizem assim, essa igreja com 11 anos de existência, ela conseguiu fazer grandes obras. E tem gente que quer dar tanta receita, dar tanta justificativa para isso. E eu só encontro uma. Trabalho sob a direção de Deus. Porque não pode ser só trabalho. Porque tem muita gente que trabalha e trabalha muito, mas não alcança nada. Porque não está trabalhando segundo a direção de Deus. O que o cristão precisa, como agricultor, como um lavrador, é conhecer o solo sobre onde ele lança a semente. Jesus falou isso na parábola do semeador. O cristão, como um lavrador, ele precisa conhecer as técnicas de plantio. Tem tantas esposas, tantos maridos que ficam compartilhando comigo, eu queria tanto que meu marido, que a minha esposa se convertesse, mas quem tem que semear o evangelho no coração dele ou dela é você. Ah, mas eu tenho semeado de forma certa. Tem tanta gente desfazendo aquilo que Jesus já fez. E é em nome de Jesus. Na hora errada, cita o nome de Jesus e quer corrigir o outro, usa o nome de Jesus. Quer envergonhar o outro, envergonha usando o nome de Jesus. O inimigo é sagaz, ele é astuto. Se você não vigiar, ele vai atrapalhar a sua semente brotar e germinar. Os tipos de semente, ou seja, aquilo que você está semeando, o agricultor, o lavrador precisa conhecer. As estações climáticas. Eclesiastes diz que existe o tempo de plantar e o tempo de colher. É assim. Ah, pastor, meu casamento está um inferno, mas você tem falado a palavra certa na hora certa? Você precisa conhecer como lavrador o tempo, as estações.
Porque tem hora que você não precisa falar nada, você precisa orar. E vai ter hora que você vai precisar deixar de orar para falar. Tem hora que é Deus quem vai fazer, mas tem hora que é você que vai ter que fazer ao lado de Deus. Por último, o apóstolo Paulo diz que nós temos como cristãos que desenvolver a face de um obreiro aprovado, que é o objetivo de todos nós. No versículo 15, olha comigo. Procure apresentar-se a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. E existem alguns verbos que indicam a ação que eu destaquei nesse versículo, somente nesse versículo 15. O primeiro deles é o verbo procurar. Procure apresentar-se a Deus de forma aprovada. Procurar, irmãos, buscar. São atividades diferentes de pensar. Tem muita gente pensando, estou pensando em servir a Deus, estou pensando em ir lá na igreja, estou pensando, mas nunca faz. O obreiro ele não pode ficar paralisado no campo das reflexões e dos pensamentos, ele precisa agir, precisa se esforçar para desempenhar o seu papel de obreiro. Você só vai ser um obreiro se você estiver envolvido na obra. 2. Você precisa apresentar-se a Deus. Não é só trabalhar para Deus, irmãos. É trabalhar perante Deus. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, Paulo diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, porque é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tem sido assim na sua vida? Você tem feito a obra de Deus com todo o coração? É difícil, irmãos, fazer para Deus, mas fazer perante Deus. 3, não tem do que se envergonhar. O cristão não pode viver de maneira descompromissada com o seu testemunho do Evangelho. A vida do cristão precisa glorificar o nome de Cristo e não envergonhá-lo. Como está a sua vida? 4, o cristão precisa manejar bem a palavra da verdade. E para manejar bem a palavra da verdade, ele precisa conhecer. Não pode usar a palavra de Deus para alcançar seus próprios interesses. Que a gente tem visto muito aí na mídia. Gente distorcendo a palavra a bem próprio. Está cheio de aproveitador. E o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, ele fala sobre os falsos profetas. Ele fala que nos últimos dias, gente usando a palavra de Deus, cheia de ganância, estaria usando do Evangelho para alcançar os seus próprios objetivos e interesses. Quero finalizar essa palavra, irmãos, usando uma figura que o apóstolo Paulo usou como conclusão. Versículo 20 ao 23, olha comigo, por favor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Sabe o que significa essa grande casa? O reino de Deus. Paulo diz, numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro. Sabe quem são os vasos, irmãos? Somos nós. Aí ele diz, alguns vasos são de prata, de ouro, outros são de madeira ou de barro. Ou seja, cada um tem a sua essência, é diferente. Cada um pode ter a sua forma visível. Mas o que vai dizer se esse vaso tem um fim honroso ou desonroso, é aquilo que está dentro dele. Você tem sido um vaso para a honra ou um vaso para a desonra? E
queria concluir essa palavra com essa pergunta que o apóstolo Paulo, na verdade, leva Timóteo e toda a igreja cristã a refletir. O que vai determinar, irmãos, se estamos sendo vasos de honra, é o nosso comportamento. No versículo 19, ele disse que o Senhor conhece quem lhe pertence. Ele cita aqui um texto da Bíblia, lá em Números, capítulo 16, verso 5. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. Aí Paulo cita Números 16, 5. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. E aí ele diz, afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Quer ter uma vida honrosa, quer ser um vaso de honra para Deus, afaste-se da iniquidade, afaste-se do pecado, busque a purificação. Ele diz no versículo 21, seja santificado e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. No versículo 22 dá um outro conselho, fuja dos desejos malignos. Siga a justiça, a fé, o amor, a paz. Agora um segredo para os irmãos. Está implícito aqui. A gente presta muita atenção no ser santificado, no ser útil, no estar preparado. Presta muita atenção no fugir dos desejos malignos. Agora, o que está implícito aqui, ele diz, siga a fé, a justiça, o amor, a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. O segredo está na sua companhia. Não adianta você se esforçar, querer ter vida de santidade, querer fazer tudo isso, fugir dos desejos malignos, se você está andando com gente que faz tudo isso. Queridos, que Deus nos abençoe. Que a gente possa ser vaso de honra, que glorifique o nome do Senhor.